Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico, num programa em que vamos colocar em destaque o setor energético no nosso país. Justifica esse realce uma série de eventos recentes que permitem definir, nesta altura, a tendência do nosso setor energético. Há de se recordar que na semana passada estivemos a aflorar a aprovação do plano de desenvolvimento do projeto Coral Norte FLNG. Vamos dar seguimento a essa análise, trazendo uma outra perspectiva também sobre como se observa este importante desenvolvimento no setor energético moçambicano, particularmente na indústria de petróleo e gás. Para esse efeito, contamos com o contributo do José Mendes, presidente da Associação Geológico-Mineira de Moçambique. É com ele que vamos compulsar sobre o panorama do setor e, no caso mais específico, mais particular, as perspectivas em torno do projeto o Coral Norte. José Mendes, boa noite, bem-vindo ao Semanário Económico. Esta é a nossa primeira interação do ano, todavia o setor no qual está inserida a associação tem estado a mostrar um certo dinamismo, que importa realmente fazer algumas fotografias sobre como é que todos estes eventos estão-se a desenrolar, sobretudo olhando também para a parte das expectativas. Reside sobre este setor importantes e grandes expectativas para a melhoria das condições socioeconómicas coletivas e individuais do setor energético. Daquilo que teve oportunidade de observar até agora, qual é o panorama que tem do setor energético em Moçambique? Faço aqui uma nota. Por exemplo, o governo deu início a algumas reformas legislativas para o desenvolvimento, para a regulação deste setor. Mas, do seu ponto de vista, como é que está-se a perspectivar, está-se a orientar o nosso setor energético? Boa noite. Boa noite aos telespectadores do Semanário Económico. Boa noite, João Carlos. Muito obrigado por este convite, esta oportunidade que é dada aqui a associação para conversarmos um pouco em redor deste fator diretamente relacionado com a indústria extrativa, que é digamos, um dos pilares do governo para a captação mais acentuada de receitas e para a industrialização do país, e mesmo para o incremento do desenvolvimento socioeconómico que todos nós almejamos. É preciso recordar que até agora o setor extrativo tem um peso demasiado reduzido no produto interno bruto. Estamos a falar de cerca de 7% até o momento, mas o país tem produção para que o PIB nacional tenha cerca de 30% de contribuição do setor extrativo. Muito espaço de progressão. Há muito espaço de progressão e creio que é aí onde o governo está à procura de melhorar os mecanismos legislativos com vista a ir atrás deste 23% de receita que... E impunha-se estas mudanças no seu ponto de vista? Sem sombra de dúvidas, impunha-se
quando nós temos consciência de que produzimos para ter 30% de contribuição para o produto interno bruto e só o fazemos refletir com 7%, portanto, isso chama a atenção, chama a consciência, quer da autoridade tributária, que tem a obrigatoriedade de taxar e ir buscar essas receitas para o Estado, quer para o legislador, portanto, e o regulador, o MIREM neste caso, que tem a obrigatoriedade de criar políticas para que permitam a captação cada vez mais acentuada de receitas. E um dos instrumentos que o Governo já pôs em marcha são os preços de referência, que já fizeram uma diferença notável. Moçambique tem cerca de 11 plantas de areias pesadas, sendo que nem todas elas funcionam com o mesmo padrão. E as declarações de produtividade de cada um dos operadores eram distintas. É preciso homogeneizar isso. O MIREM teve o cuidado de contratar tanto a SGS para lhes potenciar e ser capaz de fazer análises laboratoriais capazes de identificar, portanto, o conteúdo dos diversos minérios que a gente tem nas areias pesadas. Se nós formos olhar para aquilo que normalmente é declarado, estamos a falar cerca de um pouco mais de 80% de ilmenite, depois tem algum rútil e zircão. Mas temos ali 10%, 10 a 15% de produtos que são não em tão grandes volumes, mas que têm um valor demasiado acentuado. Né? Estamos a falar de ouro, de granadas, de terras raras, que são produtos energéticos que estão em demanda e que têm um valor demasiado acentuado, mas que não surgem tanto na pauta aduaneira, digo isto em termos de serem taxados pela autoridade tributária, porque os mesmos não são declarados. Agora, é preciso que a legislação force tanto os operadores a trazerem a declaração destes produtos, de modo a que a autoridade tributária possa também taxar. E nós podemos fazer isso no ouro, na grafite, nas areias pesadas, na tantalite, portanto, a tantalite que é um dos produtos energéticos mais apetecidos, é o famoso coltan, que a gente tanto ouve falar, portanto, que existem quantidades demasiadas na República Democrática do Congo e é, portanto, a razão de muita da turbulência que lá existe. Portanto, Moçambique possui em volumes consideráveis e está a ser exportado. Estamos a falar de qualquer coisa que se vende a pouco menos de 50 mil dólares a tonelada. Então, é preciso nós termos capacidade de capitalizar. Mas, quando olhamos para estas mudanças, as reformas no setor da indústria extrativa, energético e extrativo, olhamos também para a necessidade que o país tem de ser capaz de atrair investimento para esse setor. Sob esse ponto de vista, espera mudanças que possam tornar o nosso país mais atrativo ao investimento privado. Eu diria que, sob o ponto de vista da atração de investimento, Moçambique já percorreu um percurso longo. A nossa lei de investimento é sem sombra de dúvidas atrativa, é por isso que de 2000 para cá foi possível atrair, portanto, os megaprojetos que nós temos, alguns deles que hoje olhamos para eles com as enormes facilidades fiscais que beneficiam e hoje começamos a questionar, mas foi um caminho usado pelo país para atrair, portanto, esses investimentos. Creio que nós hoje não somos mais um greenfield, portanto, não somos um território desconhecido. Já somos uma potência em alguns elementos. Somos uma potência na produção de grafite, temos as maiores quantidades do mundo, a maior reserva, queria dizer. Somos uma potência em termos de reservas de gás natural, portanto já fazemos parte do grupo dos exportadores de LNG. Então, Moçambique já está no mapa, não é? Portanto, em termos tem outros argumentos preciosos, nesta altura. Exatamente. Portanto, em termos de atração do investimento direto estrangeiro, digamos, a atmosfera está criada, o ambiente existe, temos uma legislação que é estável, temos um regime fiscal que é feito de maneira que os investidores tenham as suas receitas e consigam ter retorno do seu investimento e com ganhos, portanto, acentuados para o governo. O que não temos é um enforcement do respeito por alguns destes elementos legislativos que nós criamos. Disse que
já percorremos um longo caminho e que nesta altura temos outros argumentos. Isso leva-me ao estudo de caso que lhe convido a fazermos, que é o projeto o Coral Norte, mesmo porque já tivemos o projeto Coral Sul, foram negociadas em condições que eu acho que eram relativamente diferentes das atuais. Do seu ponto de vista, olhando para este caso em concreto, fica com a impressão de que o país realmente demonstrou que já não está no greenfield e que já é um ator relevante e tem outros argumentos para negociar, tendo em conta aquilo que conseguiu obter de ganhos para o país com este projeto Coral Norte. Eu acho que isso é exatamente o que faltou. Acho que o governo, ao aprovar o Coral Norte nos termos em que o fez, ignorou estes aspectos, ignorou o percurso que foi feito, portanto, ignorou o facto de nós já estarmos a produzir gás há mais de 20 anos, ignorou o facto das vantagens que foi capaz de negociar agora quando pôs em prática o PSA, nomeadamente refiro-me à unidade de produção de LPG, portanto já temos uma fábrica de produção de gás doméstico que vai reduzir em pouco mais de 30% a importação, portanto, do gás de cozinha. Isso são os benefícios do tempo percorrido até agora. Portanto, é a transição do green para o brownfield. Portanto, nós podemos ser um pouco mais arrojados, podemos pedir um pouco mais. Nesta altura, portanto, com esse manancial todo, portanto, com esta capacidade... Ficou aquém das expectativas, para si? Ficou bem aquém das expectativas. Já voltamos então para aprofundarmos este aspecto, este snapshot que vamos fazer relativamente a este projeto em particular. Estamos, no entanto, a fazermos este panorama sobre o setor extrativo de Moçambique. Tempo agora para uma breve pausa. Você está com o Semanário Econômico. O setor privado já é motor da transição energética em Moçambique. Nós acreditamos que com a experiência que temos, podemos facilmente mobilizar recursos para apoiar o setor. Contamos investir cerca de 5 a 6 milhões de dólares neste curto espaço de tempo em mini-redes. Projeto em que o Vulco financia 10 novos projetos de negócio nos distritos de Boane e Matola. Com este financiamento, eu espero diversificar e expandir o meu negócio. Com o financiamento que recebi hoje, vou poder alavancar o meu negócio e fazer crescer. Este é o Semanário Econômico. E outro tema que trazemos para a presente edição é a realização da Conferência das Energias Renováveis. Não a conferência em si, mas a temática da conferência. Trata-se de um dos temas mais candentes do processo de estruturação das economias, não só das economias mais desenvolvidas, mas também das economias emergentes, no caso vertente à moçambicana. Como sabe, Moçambique é um país particularmente exposto e vulneráveis às mudanças climáticas. Os impactos são sobejamente conhecidos e disso já demos conta várias vezes aqui no Semanário Econômico. Portanto, esta conferência serve para definir a linha de base do processo de transição energética, ou melhor, da configuração de todo um setor das energias renováveis no nosso país. O lançamento da estratégia de transição energética de Moçambique acabou por definir esta Conferência Renováveis Moçambique 2025, para além das habituais sessões que se debruçou sobre questões como o financiamento climático ou outras iniciativas de industrialização verde em Moçambique. Vimos aqui nestes dias que não faltam projetos, não falta necessidade, existe procura de energias renováveis, o que falta
é o financiamento. São 50 kW que estão instalados neste momento em Maquise, mas devido à demanda da população, estamos já a elaborar um upgrade para a mesma central. O empreendedorismo local tem sido particularmente impulsionado nos últimos tempos no nosso país, através de ações de responsabilidade social e corporativa das grandes empresas. Um dos exemplos disso tem sido a Mosal, que em parceria com a GAP tem implementado o projeto Luvuco, um projeto que financia diretamente pequenos negócios ou ações empreendedoras ao nível realizadas particularmente no distrito de Boane, onde esta indústria está localizada, mas com impactos em toda a extensão da província de Maputo. Mais recentemente foi anunciado então mais um ciclo de financiamento de iniciativas empreendedoras na província de Maputo, através do projeto Luvuco, financiado pela Mosal, que este ano disponibilizou pelo menos 70 milhões de meticais. Estão alistados num primeiro momento cerca de 48 negócios com potencial de beneficiarem deste financiamento. Com este apoio financeiro não estamos apenas a investir em negócios, estamos a investir em ideias, no potencial humano e na transformação de sonhos que agora têm mais meios para se tornar realidade. Então, com este financiamento, eu pretendo subir de 11 trabalhadores que tenho atualmente para 18 a 20. Estes então os temas que poderá acompanhar com mais detalhe já a seguir no nosso bloco de atualidades. Para já vamos observar uma curta pausa, voltaremos então para o desenvolvimento desse e de outros assuntos aqui no Semanário Econômico. Até já. Projeto Luvuco financia 10 novos projetos de negócio nos distritos de Boane e Matola. Vamos então ao nosso segmento noticioso ou informativo aqui no seu Semanário Econômico. Chamamos agora a atenção para um evento que definiu a atualidade informativa e econômica ao longo da última semana. Trata-se da realização da 4ª Conferência Renováveis Moçambique, que é organizada conjuntamente pela Associação Moçambicana de Energias Renováveis e também pela Associação Lusófona de Energias Renováveis. Tratou-se de um encontro que serviu para definir ou salientar a linha de base atual do setor das energias renováveis e o que se espera deste setor nos próximos tempos do ponto de vista de oportunidades e desafios. E nesse aspecto em particular, o lançamento ou a apresentação da Estratégia Nacional de Energias Renováveis configurou-se um ponto central deste evento, na medida em que ficou-se a conhecer com algum detalhe e rigor como é que o nosso país pretende palmilhar este percurso decisivo da transição energética, como é que esta transição ocorrerá de forma sustentável e que possa ao mesmo tempo propiciar os esperados impactos socioeconômicos a toda a largura do tecido social, econômico e empresarial do nosso país, para não dizer mesmo ambiental também. A conferência, que reuniu empresários, peritos da União Europeia e especialistas moçambicanos, destacou que Moçambique possui atualmente mais de 80% da sua matriz energética baseada em fontes renováveis, nomeadamente hídrica, solar, eólica
e biomassa. O foco na expansão de sistemas elétricos isolados, especialmente nas zonas rurais, já proporciona acesso à eletricidade a cerca de 415 mil famílias, representando um passo significativo na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética. Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana de Energias Renováveis, afirmou que o caminho percorrido é notável, mas que o país deve também preparar a adaptação da sua industrialização à realidade das energias verdes. Temos membros que estão a trabalhar no pilar 1, sendo estes o sistema energético, portanto as grandes centrais. Aí também vemos um investimento bastante elevado, que vai ser necessário, dado termos metas que até 2030 teremos um adicional de 690 megawatts injetados na rede, e temos também membros que estão a trabalhar no pilar 4, que seja a descarbonização do transporte, e olhamos já para empresas que fazem investimentos acima de $1 milhão para poder garantir que a mobilidade elétrica, e estamos a falar de veículos elétricos, carros, motas, chopelas, de começar a incentivar este setor da mobilidade elétrica e de poder fazer a transição de veículos de combustão interna para veículos elétricos. Honório Manuel, diretor-geral da Moss Parks, salientou que mais de 20 parques industriais deverão ser abastecidos por energias renováveis nos próximos 10 anos, reforçando a competitividade industrial e a redução da pegada ambiental. Além da eletrificação de zonas urbanas e rurais, o projeto de transição energética inclui também um programa de apoio à mobilidade elétrica, com mais de $1 milhão destinados à promoção de veículos elétricos, redes de carregamento e soluções inovadoras até 2025. Esta é que é a visão. A Moss Parks quer fazer nos próximos 10 anos mais de 20 parques a nível nacional, e todos esses parques devem ter acesso à energia renovável. Mas também é preciso considerar que os parques desenvolvidos pela Moss Parks, no caso específico do Parque Industrial de Belouane, é um parque que tem um segmento bastante grande para empresas de exportação. E tendo empresas de exportação, significa que se as referidas empresas nos nossos parques usam energias renováveis, energias limpas, isso faz com que o produto que eles exportem tenha mais aceitação em outros mercados internacionais. Segundo Mayra Pereira, representante da Associação Lusófona de Energias Renováveis, Moçambique poderá ainda desempenhar um papel inspirador dentro da comunidade lusófona. Há aqui uma grande necessidade de perceber como é que cada país vai avançar e qual é o seu posicionamento, e depois olhar para estes acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que nós, Moçambique e vários dos outros países são signatários, para perceber como é que estas decisões vão ser tomadas. Moçambique, definitivamente, com a estratégia de transição energética, tem pensado e já pensou como é que se vai posicionar dentro da grande panóplia de recursos que nós temos, e a questão é ver como é que efetivamente o mundo está a avançar e como é que nós podemos ter uma vantagem comparativa. Os projetos em curso e as metas definidas reforçam a visão de Moçambique como um mercado do futuro para a eletricidade em África, onde se estima que as energias renováveis ocuparão 70% da matriz energética nacional nos próximos anos. Apesar das dificuldades inerentes à industrialização verde em países em desenvolvimento, a mensagem que sai da conferência é clara. Não se trata de escolher entre desenvolvimento e sustentabilidade, mas de garantir que ambos caminhem juntos, assegurando o bem-estar das gerações atuais e futuras. A Vulcan, pelo terceiro ano consecutivo, foi o maior exportador de carvão. É verdade que temos duas vertentes de carvão, metalúrgico, mas também temos carvão como matéria-prima para gerar energia térmica. Mas isso mostra que os países continuam a exportar este minério pelo papel que desempenha nos referidos países. E Moçambique não pode, com a transição energética que se exige, não pode de maneira nenhuma deixar de usar as suas fontes. Temos que lembrar que Moçambique tem uma parte considerável da população que ainda não tem acesso à energia. Tem uma parte considerável do território que ainda não chega à energia e, por conseguinte, não é possível atrair grandes investimentos, sobretudo do setor industrial, mesmo de agroprocessamento,
sem que tenha as condições básicas como de energia. Com financiamento mobilizado, estratégias definidas e experiência acumulada, Moçambique posiciona-se para liderar a transformação energética do continente. O setor privado já é motor da transição energética em Moçambique. A vida nas comunidades rurais moçambicanas começa a transformar-se graças ao avanço do projeto de energias renováveis. Um dos exemplos emblemáticos é o projeto de Arc Power Motzal em Chibuto, província de Gaza, onde mais de 2.000 pessoas beneficiam hoje de energia fotovoltaica proveniente de uma mini-rede que se tornou referência nacional. Joaquim Magalhães, diretor de operações da Arc Power Motzal, sublinha que foram necessários investimentos superiores a 700 milhões de dólares para concretizar esta iniciativa pioneira que impacta diretamente a qualidade de vida, a educação e a produtividade local. São 50 kW que estão instalados neste momento em Maquise, mas devido à demanda da população estamos já a elaborar um upgrade para a mesma central. São investimentos altos que têm que ser feitos e é preciso ter uma estrutura bem organizada para poder fazer estes investimentos e, claro, ter apoio de parceiros como nós temos do Brilho, da CNV e de outros parceiros internacionais que nos ajudam neste investimento. O ambiente de negócios para as energias renováveis em Moçambique é hoje mais favorável, com uma carteira de projetos que deverá atrair mais de 338 mil milhões de meticais nos próximos anos, impulsionando não apenas a transição energética, mas também a criação de novas cadeias de valor no setor produtivo. O acesso a financiamento continua, contudo, a ser um dos grandes desafios. Estes recursos podem ser mobilizados através de parcerias com o setor público. Estamos a falar de instituições como o próprio Banco de Moçambique, o FUNAI, entre outras entidades, bem como através de contratos bilaterais e multilaterais. Porque para desenvolver um setor de energia que se quer bom, que se quer forte e resiliente. Iniciativas como o Get Invest Moçambique, coordenado por José Mestre, têm sido fundamentais para aproximar pequenos produtores e projetistas das instituições financeiras, dinamizando o ecossistema de investimentos verdes. Existe necessidade, existe procura de energias renováveis, o que falta é o financiamento e o Get Invest está cá para ajudar a tornar os projetos bancáveis e atrair investimento, tanto nacional como internacional, para os concretizar. O Get Invest, até à data, já conseguiu mobilizar mais de 80 milhões de euros para os projetos e para as empresas que apoiamos e temos no nosso pipeline projetos que poderão mobilizar mais de 300 milhões de euros em investimento. O acesso facilitado ao crédito é o elo de ligação às boas ideias à implementação real e será decisivo para massificar o impacto das energias renováveis. Há vários doadores que o ENDEF pode contar. Estamos aqui com a cooperação alemã, os Países Baixos, a Suécia, e a União Europeia e a Noruega. Então, todos juntos estão a acelerar o acesso. O ENDEF tem um orçamento para esses 20 anos de mais que 40 mil milhões de euros. As mini-redes solares surgem como solução central para acelerar o acesso universal à eletricidade em zonas remotas. Segundo Ludovic Dural, gestor do Programa de Transição Energética da União Europeia, as mini-redes são essenciais para o alcance das metas de eletrificação e para assegurar que a transição energética não deixe as comunidades para trás. A União Europeia já disponibilizou 300 milhões de euros para apoiar projetos de energias renováveis em Moçambique, reforçando a capacidade do país em diversificar a sua matriz energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Com a geração de energia mais barata, a distribuição e o acesso, a conexão das pessoas nas zonas rurais vai ser mais barata também. E a tarifa da eletricidade pode ser mais barata também. A Conferência Empresarial sobre Energias Renováveis deixou uma mensagem clara.
O setor privado é o motor da transição energética em Moçambique, mas o sucesso dependerá da capacidade de mobilizar financiamento, apoiar pequenas e médias empresas e integrar soluções inovadoras como mini-redes, mobilidade elétrica e industrialização verde. Moçambique avança e o futuro energético sustentável já começou a ser construído. Olhamos agora para iniciativas que visam impulsionar o desenvolvimento econômico local. No caso, em Apreço, um financiamento de cerca de 77 milhões de dólares disponibilizados pela indústria Monzal, que neste momento, em parceria com a Gapi, está a financiar uma série de iniciativas empreendedoras com implementação na província de Maputo. Os destaques desta iniciativa dão conta de que o negócio recebe, portanto, cada negócio desta iniciativa recebe entre 100 mil e 1 milhão de meticais. São, neste momento, listados pelo menos 120 empreendedores que já beneficiaram desta iniciativa. 48 negócios foram financiados e 78 empregos também criados ao abrigo desta mesma iniciativa. O projeto, portanto, é executado com assistência técnica da GAP e tem este apoio também acadêmico proveniente da Universidade Pedagógica de Moçambique. A província de Maputo quer manter o estatuto de maior parque industrial do país. Para isso, vários programas estão em marcha, entre eles o projeto Nchuvuco, que promete alavancar novos empreendedores. Para esse propósito, com fundos da Monzal, no valor global de 77 milhões de meticais, foram capacitados 120 empreendedores, 48 negócios que já estão a impactar positivamente a economia local desde 2023. A iniciativa Indústria para Todos visa a redução de taxas de acesso ao Parque Industrial de Beluane, aqui onde nós nos encontramos, para micro, pequenas e médias empresas em 92%. Também lançou a iniciativa Maputo Parques, que é uma iniciativa que visa estender este conceito de parque industrial para os distritos da província de Maputo. Como hão de notar, aqui onde estamos dentro do Parque Industrial de Beluane. Este parque permitiu que houvesse mais empresas que estivessem concentradas aqui de forma segura e que estavam a fazer os seus negócios e multiplicaram de forma exponencial a taxa de emprego em benefício às comunidades locais. A multinacional Monzal, que há décadas opera na província de Maputo, assume um papel importante para o surgimento de novos empreendedores na província de Maputo. Os resultados são encorajadores, por isso as sementes do empreendedorismo continuam a ser lançadas. O projeto é de 77 milhões, cerca de 77 milhões de meticais e tem a duração de 5 anos. E, portanto, depois disso, naturalmente, veremos fazer a avaliação e ver em que moldes e quais serão as melhorias que iremos fazer. Para estes novos projetos de negócio que nascem na província de Maputo, tem sido fundamental o acompanhamento técnico e de gestão. Só na cidade da Matola nós tínhamos pouco mais de 900 empresas vandalizadas. Neste momento estamos a cerca de 30% de recuperação. Esses são indicadores que mostram que, de facto, a nossa província está firme e está a trabalhar no sentido de recuperar destas questões. O empoderamento dos novos empreendedores ganha importância acrescida no contexto da dinamização da economia local. As ações de divulgação resultaram em mais de 4 mil inscrições, maioritariamente de mulheres e jovens, que passaram por um processo de seleção com vista a beneficiarem-se de financiamento e assistência técnica a micro, pequenas e médias empresas dos 2 distritos. Desde o lançamento do projeto Nchuvuco em 2023, 14 milhões de meticais foram colocados pela Monzal nas mãos de empreendedores na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento local na província de Maputo.
E ainda neste contexto das ações de responsabilidade social da Mosal, no caso impulsionando o empreendedorismo local, dinamizando a economia local nas áreas adjacentes à implantação desta indústria, há o destaque para o projeto Nchuvuku, que é efetivamente um viveiro de novas empresas com foco, portanto, no desenvolvimento econômico ao nível da província de Maputo. São 10 novos projetos de negócios a serem implantados, mais especificamente no distrito de Buane, e que já beneficiaram de financiamento para alavancagens das suas iniciativas empreendedoras, mais concretamente as iniciativas empreendedoras apresentadas individualmente por estes cerca de 48 empreendedores que já foram alcançados por este projeto. A segunda fase do projeto Nchuvuku marca um novo impulso ao empreendedorismo local nos distritos de Buane e Matola, com a atribuição de financiamento a 10 novos projetos de negócio. A iniciativa resultante da parceria entre a Mosal e a GAP pretende transformar ideias em empresas formais, acelerar a criação de emprego e reforçar a economia local através de um fundo rotativo de 77 milhões de meticais. A aposta no desenvolvimento local e na economia inclusiva ganha novo alento com a segunda fase do projeto Nchuvuku, palavra que significa desenvolvimento em Xangana. Financiado pela Mosal com participação da GAP para capacitação técnica, o fundo rotativo de 77 milhões de meticais já começa a materializar sonhos e ambições de pequenos empresários moçambicanos. Eu era pequeno, pensava pequeno, mas agora com o cheque vou pensar grande e serei o empresário e parceiro da Mosal. O programa, lançado em 2023, registrou agora 10 novos projetos apoiados e 125 microempresas formalizadas nos distritos de Buane e Matola, na província de Maputo. Os dados apontam que 70% dos beneficiários receberam formação em gestão de crédito e cumprimento fiscal, uma componente crítica para a sustentabilidade dos negócios. A inclusão é um dos pilares centrais. 30% dos novos financiados são mulheres e 30% são jovens, segmentos mais vulneráveis ao desemprego e à exclusão econômica. Com o financiamento que recebi hoje, vou poder alavancar o meu negócio e fazer crescer. Aproveitamos para expandir o negócio. Nós trabalhamos com revenda de combustível, distribuição de gás doméstico, e hoje já podemos ter também uma padaria no nosso posto de abastecimento e a nossa loja equipada. Segundo os relatos dos beneficiários, o projeto representa uma janela de esperança aberta, um estímulo a sonhar mais alto, mas também a trabalhar com foco e rigor para vencer os inúmeros obstáculos que a atividade empresarial em Moçambique ainda impõe. As áreas de negócio apoiadas são diversificadas, abrangendo produção alimentar, agroprocessamento, manufatura, serviços e inovação local. O objetivo não é apenas financiar negócios individuais, mas criar modelos replicáveis que sirvam de inspiração para outras iniciativas nas comunidades. Antes eu comecei com 120 pintos, isso em 2012. E hoje estou numa média de 750 mensal de frangos. Poedeiras ainda não comecei, só estou para começar com o valor do financiamento. Com este financiamento, eu pretendo subir de 11 trabalhadores que tenho atualmente para 18 a 20. A aposta na formalização empresarial é também estratégica. Ao fomentar a migração da atividade econômica da informalidade para o setor formal, o Nchuvuku visa ampliar a base fiscal, fortalecer a competitividade e reforçar a inclusão no sistema financeiro. Já tivemos uma experiência em servirmos o Central de Medicamentos em Nampula, a Beira e aqui em Maputo. Então, estamos a sonhar que a sombra do verão cresça para mais províncias. Espero que mantenha-se essa qualidade e consigamos
dar mais emprego aos jovens da nossa área de jurisdição. O fundo rotativo estará operacional até 2028, com o objetivo de apoiar a sustentabilidade e a expansão das micro, pequenas e médias empresas que surgem no âmbito do projeto. O modelo prevê que os montantes reembolsados pelos primeiros beneficiários sejam reaplicados em novos empreendedores, criando um ciclo virtuoso de investimento social e econômico. É tempo agora de irmos para uma breve pausa. Voltaremos para o tema de fundo com o geólogo José Mendes, ele que é presidente da Associação Geólogo-Mineira de Moçambique e, conforme referimos, vai estar em perspectiva o setor energético, mais concretamente o setor do petróleo e gás em Moçambique, que teve um desenvolvimento recente significativo. Trata-se da aprovação do plano de desenvolvimento do projeto Coral Norte, o que fez também disparar as expectativas relativamente aos impactos socioeconômicos deste projeto, mas não só, de toda uma indústria do petróleo e gás em Moçambique. Paira naturalmente sobre este setor alguma ansiedade e expectativas legítimas de poderem vir a impulsionar a transformação socioeconômica de Moçambique. Será que o país está a dar os passos apropriados nesse sentido? Vamos ouvir a análise de José Mendes no tema de fundo, logo a seguir ao breve intervalo que vamos já observar. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Voltamos ao tema de fundo, estamos mesmo no tema de fundo, conforme anunciamos no início, e se teve a oportunidade de acompanhar nesse momento, estamos com José Mendes, presidente da Associação Geológico-Mineira, e estamos a fazer uma análise de conjuntura do setor extrativo moçambicano e trazendo aqui alguns estudos de caso. Neste particular, o projeto Coral Norte FLNG acaba por nos dar aqui um exemplo, uma referência importante para esse snapshot deste setor. José Mendes, quando conversávamos no início, disse e eu senti que ficou, de certa forma, frustrado com os resultados por estes estarem aquém das expectativas. Recordo também que disse que Moçambique tinha outros argumentos nesta altura para negociar melhores condições e benefícios neste projeto. As particularidades deste projeto, técnicas, tecnológicas e outras, dão campo para que os benefícios fossem muito mais do que aqueles que o Moçambique obteve? Dá sim, essa seria a resposta, tanto mais que nós temos uma legislação que é a base da negociação entre as partes. O que nós não podemos perder de perspectiva é que há um operador que tem a responsabilidade de apresentar uma proposta para o desenvolvimento destes recursos. E que a proposta desse operador verá sempre, sob o ponto de vista financeiro e económico, naquilo que é o seu melhor interesse. Ora, é preciso que o governo, como tal, que é o interlocutor de todos nós e é a parte que está na mesa negocial com o operador, seja capaz de exigir algumas contrapartidas. E nós partimos de um campo de gás que tem cerca de 20 trilhões de pés cúbicos de reserva,
numa área, portanto, com cerca de 100 trilhões de pés cúbicos, consideramos a área 4 e o projeto que a ExxonMobil vai operacionalizar, portanto, onshore. O argumento no início para aprovar-se o Coral Sul foi a rápida monetização, um risco mais reduzido e uma fábrica colocada por cima do reservatório, que fez sentido na altura em que o POD do Coral Sul foi aprovado, porque Moçambique estava a iniciar, portanto, neste processo de exportação de LNG. Queria se mostrar. Queria se apresentar ao mercado, portanto, queria posicionar-se entre os grandes players e queria, digamos, mostrar que possui um ecossistema capaz de atrair investimentos desta magnitude. Estamos a falar de um investimento de 7 mil milhões de dólares. Nesse investimento de 7 mil milhões de dólares, esse dinheiro não foi investido em Moçambique. Pouco menos de $1 bilhão, há de ter sido o valor que veio diretamente para o nosso país. Porque dos 7 mil milhões. Dos 7 mil milhões, portanto, que é basicamente foi uma fábrica que foi produzida onde foi produzida e veio ser colocada no nosso território. Quais foram os benefícios que o país teve aí? Nós temos uma legislação. E uma das coisas que está prevista na legislação é que esses projetos tenham uma alocação de gás doméstico. E o governo deferiu essa alocação de gás doméstico porque não tinha infraestruturas na altura, porque queria uma rápida monetização, não tinha condições de fazer seu investimento para essas infraestruturas ao mesmo tempo que começava-se a exportação de gás. Fazia sentido. Tendo em conta os resultados operativos, financeiros e económicos da primeira operação, o operador, e tendo em conta o volume que lá tem, são cerca de 20 TCFs, e a primeira plataforma, pelo tempo de vida de projeto que já é alocado, só consegue tirar de lá 4,7. Portanto, fica ainda muito gás. Como é que nós tiramos este gás aqui? É o pensamento do operador, portanto, que detém a concessão. Vamos fazer uma oferta para uma segunda plataforma similar. É o ideal para nós? Naturalmente que não é. Nós vamos a colocar uma fábrica no mar. Se esses 7 mil milhões estivessem colocados em terra, era a infraestrutura capaz de liquefazer o gás, como todas as infraestruturas. Acha que já existem condições para implantar aquela indústria em terra e por essa via, então, podermos almejar melhores benefícios do que a solução proposta? Eu recordo que, por exemplo, o projeto da Total está parado por razões de força maior, questões de segurança e tudo isso. Não perco de vista também que disse que o país já tinha outros argumentos nesta altura, decorrendo do processo, já está em brownfield neste momento, já evoluiu do greenfield, mas temos realmente estas condições neste momento no terreno, quando temos estes aspectos de segurança e que estão a travar um projeto da magnitude da área 4. Bom, é verdade que podemos olhar para as coisas nessa perspectiva, e foi exatamente nessa perspectiva que o operador observou e fez a proposta. Mas eu acho que cabe ao governo fazer a pergunta: não temos essas condições hoje, mas queremos que essas condições existam amanhã. E particularmente neste caso do Coral. Portanto, para além das condições existentes em terra, que é a insegurança e a estabilidade, cuja responsabilidade da resolução cabe ao governo, existe um fator técnico no aspecto coral. É que o campo coral está posicionado numa posição geológica que tem que atravessar um desfiladeiro marinho, portanto, uma espécie de um cânion que tem 300 metros de profundidade e cerca de 2 km de largura. Isso, do ponto de vista de engenharia, isso é um desafio. É muito mais fácil para o operador colocar uma fábrica no mar e tirar, portanto, com os navios cargueiros de LNG, o produto diretamente a partir daí. Mas não é o ideal para Moçambique. E a questão que surge agora é: o que é que nós estamos a fazer para garantir que temos as infraestruturas? Mas olhando para os dados que foram apresentados, daquilo que se pode esperar do ponto de vista de ganhos para o governo, os investimentos feitos pelo investidor, pelo operador,
Ainda assim, acredita que estes ganhos estão aquém do desejado? Está muito aquém e vamos agora começar a falar de números. Este projeto de exploração do campo de gás coral começa com o Coral Sul. E no Coral Sul, portanto, o governo de Moçambique abre mão do gás doméstico, que de acordo com a legislação são 25%. Se nós monetizarmos este gás, estamos a falar de 396 milhões de dólares anuais. Esse dinheiro está no cash flow da concessionária. Eu acho que é a partir de onde o governo tem que começar a ir buscar as contrapartidas. Para além disso, estes aranitos, estou a falar sob o ponto de vista de geologia, têm 200 metros de espessura de gás. São um dos melhores reservatórios de gás descobertos no mundo. A posição geopolítica de Moçambique é super atrativa, com caminhos fáceis para a Ásia Pacífica, que está em grande expansão, quer para a Europa também. Sob o ponto de vista económico, para o operador, ele já está a ganhar dinheiro. E se nós formos a olhar para o início deste projeto, a Eni, quando iniciou as suas operações em Moçambique, tinha 90% da concessão. Hoje tem 25%. Portanto, a Eni fez já pouco mais de 4 mil milhões de dólares com a comercialização das ações que se deu à CNPC, à ExxonMobil, à Cogás e à Galp. E agora, com a venda destes 100 carregamentos que foram anunciados há pouco tempo, a Eni fez uma venda suplementar de cerca de 3 mil milhões de dólares. Na nossa legislação, os rendimentos do país relacionados com os projetos de gás da Bacia do Rovuma vão para o Fundo Soberano, ou seja, vão para a conta transitória. Essa conta transitória do Estado, portanto, do que encaixou em troca, portanto, desta comercialização, são um pouco mais de 200 milhões de dólares. Mas o gás que foi vendido são 3,6 bilhões de dólares. Então, com base no regime fiscal, na estabilidade que está lá colocada, nos acordos que existem, o país não ganha muito. Onde nós podemos ir buscar algumas vantagens é exatamente nessas contrapartidas. Eles fizeram esta proposta, o Coral Sul foi aprovado. Era o momento agora de nós dizermos que há cerca de 400 milhões de dólares, portanto, 96, como referi, surplus de rendimento para a concessionária, vamos buscar algumas contrapartidas. E essas contrapartidas poderiam ser colocar as infraestruturas para nós recesionarmos o gás. Este projeto tem uma alocação de 10% de gás doméstico. Uma vez mais, estamos a abrir mão de 15%. Isso são cerca de 40 mil milhões de gigajoules. É muito gás, é muito dinheiro. São outros cerca de 300 milhões de dólares que estamos a deixar para acrescentar aos 396 que já estamos a... Overall, estamos a falar num ano de pouco mais de 600 milhões de dólares que o governo está a deixar de ir buscar. Quais são as contrapartidas que nós temos? Não temos infraestruturas para receber o gás. Este projeto vai começar em 2028. Não temos nem condições, não temos uma ligação entre o Coral e o Shore para receber gás natural. Não temos infraestruturas para receber LNG e o operador não tem um compromisso de construir essas infraestruturas. Portanto, estes são os argumentos que eu acho que o governo pode fazer uso deles, mas está a ganhar 600 milhões de dólares adicionais por esta ausência de capacidade, por esta ausência de infraestruturas que existem no país. Então, estes são os trade-offs que nós temos de ser capazes de fazer. Portanto, vamos para uma mesa negocial. Sim, senhor, hoje eu não tenho condições para receber isto, e por eu não ter estas condições, eu estou a abrir mão deste e daquele aspecto. É verdade que o governo está numa posição muito melindrosa, né? Precisa de encaixar algum dinheiro, precisa de continuar a mostrar, portanto, que é um grande player e que continua a atrair o investimento direto estrangeiro, mas tem a obrigação de mostrar algum desenvolvimento socioeconómico dentro do seu país. Portanto, e preencher as expectativas todas que estão criadas ao redor, portanto, destes volumes que estão a ser vendidos e que geram muito dinheiro. E estas determinações, como por exemplo a questão do Domgás, temos aqui já é de lei que o CFM e também a Hemodraga irão prestar serviços a estas infraestruturas, para além das políticas de conteúdo local. A Eni já anunciou
que vai gastar, pelo menos de memória, acima de 800 milhões de dólares com empresas moçambicanas. Tudo isso não atenua ou não nivela as expectativas? Bom, muito longe de nivelar as expectativas. Eu diria, é o que está a ser colocado. Sim, senhora, o CFM vai fazer, se calhar, parte do towing da plataforma que vai cá, vai chegar. A Hemodraga também vai estar envolvida, portanto, eventualmente, potenciais serviços de dragagem. É alguma coisa? É muito aquém das expectativas, sem sombra de dúvidas. Portanto, não estamos a dizer que não há nada, estamos a dizer que o que nos estão a dar é muito pouco quando comparado com os rendimentos que daqui advêm. Esta é que é a diferença. Nós temos que ser capazes de olhar para os números. Uma das coisas que também está colocada aqui é que o condensado, portanto, vai ser comercializado pela NH. São 95 milhões de dólares. É muito dinheiro? Sim. Mas nós estamos a abrir mão de 396 milhões. Quando a gente vai fazer o trade-off, eles estão-nos a dar 95 milhões, mas estão a levar... Mas temos que relativizar os números, portanto, para podermos extrair estas conclusões. Exatamente. E percebermos realmente... O que é que representa uma coisa... Sim. Esta é a responsabilidade de quem se senta na mesa para negociar, tanto com as concessionárias, as contrapartidas que deve ser capaz de ir buscar. Geralmente os dados são esses, provavelmente o governo não irá reverter, creio eu. Que campo de manobra ainda existe para conseguir-se um pouco mais, ou muito mais do que aquilo que está previsto agora? Que espaço de manobra é que ainda existe? Bom, quer para o setor privado nacional, quer por parte diretamente do próprio governo em termos de receitas fiscais? Bom, sob o ponto de vista do setor privado, há uma série de iniciativas que estão pré-definidas para fazer uso do conteúdo local e elas passam, de algum modo, por um controle do próprio operador. As intenções estão lá, portanto, fala-se de desenvolvimento de profissionais, de qualificação de gestores a nível de ambiente, segurança, qualidade, finanças e gestão de projeto. Vamos qualificar algumas pessoas, é muito bom. Quantas? É isto, temos que ir atrás. Portanto, sermos capazes de definir métricas e vermos que, efetivamente, se houver um coral leste e um coral oeste, que pelo ritmo que as coisas estão aí... É provável que venha a acontecer, porque só com estas duas unidades só se consegue tirar cerca de 50% da capacidade do reservatório. Se isso vier a acontecer, que a gente tenha números bastantes para poder enverdar por esse caminho. Fala-se de criação de uma plataforma para permitir maior comparticipação por parte do setor privado. Quem vai gerir essa plataforma? Quais são as métricas que estão lá definidas? Eu acho que estes são os elementos que podem ser definidos. E eu creio que aqui o governo poderia negociar, portanto, com o operador determinados valores. E digamos, se nós estamos a falar de cerca de 396 milhões de dólares anuais, que estamos a abrir mão deles, por que não dizer que vamos alocar 50 milhões de dólares em desenvolvimento humano? Portanto, que seria vindo daí. E dizemos que vamos alocar outros 50 milhões de dólares para o desenvolvimento da capacidade, portanto, das empresas locais. E depois este projeto também tem 152 milhões de dólares de custos operativos por ano. Dizer que desses 152 milhões vamos começar com, pelo menos no início do projeto, 30% de serviço de empresas moçambicanas, depois de 5 anos atingirmos a cifra de 60%, ao final de 15 anos já estarmos com uma cifra. Mas isto são métricas que é preciso definir, é preciso criar. Portanto, acho que é aqui onde se pode ir buscar, ok? É com isto que temos que lidar, mas como é que nós podemos, apesar dessas desvantagens com que partimos logo no início desta operação,
como é que pode-se ir buscar alguma coisa a mais. Tentando mais equilibrar. Exatamente. Para quando chegar ao Coral Oeste e chegar ao Coral Oeste, nós possamos impor um pouco mais mesmo em termos de participação. E o nosso setor privado acumulou e melhorou capacidade de lidar com estes projetos, se integrar na cadeia de valor como o conteúdo local, tendo em conta as experiências do Coral Sul e também as experiências iniciais com o projeto da Total? Eu diria o seguinte, no Coral Sul não é possível fazer muito porque praticamente nada nos foi Não tem ligações mas nós podemos pegar com a economia real. Exatamente. Mas podemos pegar no projeto do gás natural de Pandintemane e ver a diferença que a Sasol está a fazer em termos de participação de empresas nacionais. Portanto, no volume de investimento, no volume de serviço de manutenção que a Sasol tem, mais de 80% é feito por empresas locais. Portanto, a capacidade existe. E se ela não existir, cria-se. Mas é preciso que exista um plano de curto, médio prazo para criá-la. Nós não podemos ficar nesta narrativa de que não há capacidade, que os serviços são onshore, são offshore, são especializados e que nós não... Então, estes são os trade-offs que nós temos que ser capazes de ir buscar quando somos colocados diante destas oportunidades, que é para termos a certeza que aquilo que não existe hoje, amanhã vai existir. E uma das coisas que me faz, de forma enfática, dizer que nós ficamos muito aquém das expectativas, é que quando nós aprovamos o Coral Sul, nós não tínhamos condições para receber o gás doméstico, nem tínhamos condições de receber a LNG. Estamos a aprovar o Coral Norte exatamente nas mesmas condições em que estávamos no Coral Sul. Portanto, é preciso ir buscar, portanto, estes elementos e levar a estes operadores, portanto, que são, com os ganhos que eles já têm, disse eu há bocadinho, portanto, estes arenitos têm cerca de 200 metros de saturação de gás. É gás que vem com pressão natural, portanto, e de qualidade um conjunto de vantagens. Um conjunto de vantagens e depois mais a posição geopolítica. Portanto, interessa também ao próprio... It's business no final do dia, ao próprio operador. Então, nós temos também que ser capazes de ter aqui alguma moeda de troca. Se nós vamos sentar na mesa negocial como apenas os receptores, vamos aceitar aquilo que nos for dado... Como pedintes apenas. Naturalmente vai dar nisto. Deixa eu dizer isto também, João Carlos. A primeira proposta da ENI para este projeto do Coral Norte foi dar-nos 5% de gás doméstico. O NP disse não, dê-nos 10. Eles disseram ok, fiquem lá com os 10. Portanto, se nós tivéssemos dito queremos 20, pelo menos ficávamos com 15. Está vendo? Quer dizer, na negociação final. É preciso sermos um pouco mais ousados, porque, como disse no início, não somos mais um brinco. O governo precisa de investir muito nessa capacidade. O governo precisa de ser um pouco mais exigente nas expectativas e ser capaz de perceber exatamente o que é que tem em mão quando vai negociar estes conceitos. José Mendes, estamos até a fazer este panorama do setor. Acredita que vai haver levantamento da Força Maior este ano, no projeto da Total, com os dados que estão lançados e todo o ambiente à volta do projeto? Bom, creio que sim. Não podemos perder nunca a perspectiva de que o dinheiro vale no tempo. O que a Total fez até agora foi garantir que as instituições de crédito e os bancos com quem tinha contratos de financiamento libertassem os valores. O último deles foi o Exim Bank dos Estados Unidos, libertou cerca de 5 mil milhões. Portanto, se esse dinheiro começa a ser mobilizado, é certamente porque está, tanto em perspectiva, o rearranque deste projeto. Bom, pelo que temos ouvido, as condições de segurança estão bem melhores do que na altura em que foi declarada a Força Maior e estou em crer que sim, que a Total há de reiniciar. É verdade que esse é capaz de ter sido um dos fatores usados para pressionar o governo. Vimos há pouco que o FMI está agora para entrar com um novo programa. O governo, Moçambique está com uma dívida quase que insustentável e precisa de ir buscar receitas. Perante as incertezas do projeto da Área 1, portanto, a Área 4 era uma certeza e talvez o governo tenha aprovado, portanto, este projeto com, digamos, estes ganhos limitados por conta de assegurar que tem alguma receita, porque enquanto não acontecer o projeto da Total na Área 1, portanto, é uma incerteza.
Eventualmente o governo não queria perder mais tempo com a Coral Norte por causa dessas razões, mas pronto, ficamos no campo hipotético. Certamente é que as condições poderiam ser melhores, mais vantajosas ou mais equilibradas para temos ainda algum tempo e alguma oportunidade de poder ir buscar, portanto, algumas coisas mais, impor algumas métricas e definir, tanto que estas iniciativas para o desenvolvimento do conteúdo local, portanto, sejam acompanhadas de valores financeiros, de modo a que a gente possa efetivamente definir números que criem impacto, quer no setor privado, quer no setor técnico nacional, e que permita que cada vez mais mão de obra com a necessária capacidade seja José Mendes, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico, por essa prestação. Estivemos aqui a fazer este tema de fundo, colocando em perspectiva a indústria extrativa nacional, uma indústria que é responsável nesta altura por 8% do PIB, era bom que fosse 80%, e que tem desafios importantes para ultrapassar. Estudos apontam que pelo menos até o nível de 30% do PIB existe, portanto, esse potencial, essa margem de progressão. E à medida que importantes projetos vão sendo implementados, é preciso também que do lado das oportunidades sejam maximizadas, e a maximização dessas oportunidades passam pela negociação de melhores condições contratuais para o Estado. Era isso que estivemos aqui a ver com os José Mendes. Muito obrigado mais uma vez por estar no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Carlos, sempre disponível quando for preciso. Então, vamos a um curto intervalo, voltamos para o programa logo a seguir. Você está com o Semanário Econômico. Avançamos para os momentos de finalização da presente edição do Semanário Econômico. Acompanhe a seguir o resumo deste programa, no qual poderá ver então os aspectos mais importantes abordados ao longo destes 60 minutos de duração deste Semanário Econômico. Projetos de mini-redes transformam vidas em zonas rurais e impulsionam a carteira de investimentos. O que vimos aqui nestes dias que não faltam projetos, não falta necessidade, existe procura de energias renováveis, o que falta é o financiamento. Projeto Revoco financia 10 novos projetos de negócio nos distritos de Boane e Matola. Com este financiamento, eu espero diversificar e expandir o meu negócio. Fechamos e é tudo por hoje. Tivemos imenso prazer em fazer este Semanário Econômico para si. Fazemos questão ainda assim de renovar o convite para mais um encontro daqui a uma semana, sensivelmente aqui neste seu canal de eleição, a STV Notícias, que também é o canal do Semanário Econômico. As grandes informações da atualidade econômica são veiculadas aqui semanalmente. Boa noite, tenha uma semana produtiva e até a próxima terça-feira.